Fernando Haddad, considerado pelos paulistas o pior prefeito da história de São Paulo, pode se transformar ministro do governo Lula, mas não um ministro qualquer, ministro da Economia. O PT já está pensando lá na frente e quer Haddad para substituir Lula nas eleições presidenciais de 2026. Você acha que isso aí vai dar certo? Para você entender tudo o que está acontecendo na política nacional, confere aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza aí no ar, falando agora do novo governo que vai assumir o Brasil aí a partir de 2023, dia 1º de janeiro. Eu tô ansioso para ver esse dia, o dia da posse do Lula. Será que o Bolsonaro vai estar presente? Será que ele vai passar a faixa de presidente pro Lula? Rapaz, vai ser uma cena interessante. Será que isso vai acontecer? Não tem muito a ver com o assunto não, mas coloca aqui nos comentários o que você acha aí desse assunto. Mas vamos lá, imagina que o Lula aí assumiu, né? Aliás, ele vai assumir dia 1º de janeiro e ele tem que montar aí todo o seu ministério. Aliás, Lula está mantendo um segredo absurdo sobre o ministério. E sabe por que o Lula não divulgou antes, não divulgou na campanha? Aliás, foi algo que ele foi cobrado nos debates, porque simplesmente é tanto conchavo político, é tanta gente que o Lula vai precisar agraciar com o ministério para poder ali dar poder aos vários partidos que o cercam e que o bajulam, que ele vai ter que inventar ministério, ele vai ter que chamar alguém aí, vai ter que ver qual partido está mais alinhado a ele para que ele conceda os ministérios mais importantes. Agora não tenha dúvida, ministérios como o da Economia devem ficar sim com o PT ou com alguém que seja extremamente próximo. E você sabe qual é o nome que surgiu? Fernando Haddad. Ele que é o cara que já pode pedir música no Fantástico, o cara que não ganha nenhuma eleição. Já perdeu 3. Perdeu para prefeito de São Paulo, perdeu para governador e perdeu para presidente. Ele perde todas e aí vai ganhar um prêmio de consolação que vai ser justamente, aí, aliás, talvez ganhe, né? O prêmio de consolação para ser ministro da Economia. Mas será que o Haddad tem qualificação para ser ministro da Economia? Calma aí, vamos para as manchetes que eu separei para você aí. No dia de hoje são 2 manchetes e ainda tem vídeo, se liga aí. Manchete do O Globo, jornal O Globo. Petistas pressionam Lula a escolher Haddad como ministro da Fazenda. Para quem não sabe, ministro da Fazenda não é quem cuida de vaca, galinha e plantação não, tá? Fazenda é a economia de um país. No momento, Paulo Guedes é o super-ministro, né? Junta aí planejamento, fazenda, economia, tudo no ministério só. E aí eu acho que o Lula vai acabar tendo que separar, como eu disse, para colocar tanta gente que o apoiou aí, tanta gente que quer mamar nas tetas do Estado, vai criar ministério. Eu imagino que esse seja um dos governos com o maior número de ministérios. A ver, vou trazer tudo aqui para vocês, tudo que acontecer na política nacional. E por que o PT está pressionando o Lula? Porque simplesmente o PT quer que o Haddad ganhe projeção. Ele que tem aí uma rejeição enorme, não ganha para nada. Ele que, assim como o Jair Bolsonaro, conseguiu perder uma reeleição, está ligado que o Jair Bolsonaro é o primeiro presidente da história, desde que tem reeleição, a não conseguir, com toda a máquina na mão. O Haddad é a mesma coisa, ele era prefeito de São Paulo, foi avaliado pelos paulistas, eu não sou paulista, não moro em São Paulo, não posso dizer muita coisa, mas segundo os paulistas, talvez o pior talvez o pior prefeito da história da cidade de São Paulo, não conseguiu se reeleger. Aí o que ele tentou? Presidência, foi o poste do Lula, tá lembrado lá? Contra o Jair Bolsonaro, 2018, também perdeu. Aí o que ele tentou agora? Tentou o governo, falou, não, governo de São Paulo vai dar, o povo paulista gosta de mim, gosta do PT, mas também levou uma saraivada, perdeu e perdeu feio lá pro Tarcísio, ministro do Bolsonaro. Mas aí o PT quer fazer o seguinte, não, a gente tem que melhorar a imagem do Haddad, a gente tem que tornar o Haddad mais conhecido, então vamos colocar num ministério tão importante que é o Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda, para que em 2026 o Lula já vai estar com uma idade bastante avançada, já disse que não vai concorrer, e aí o Haddad seria o grande nome petista, o grande nome da esquerda. Lembrando que a esquerda, ela tem uma grande dívida aí, a esquerda tem um problema, digamos assim, a esquerda não consegue formar lideranças, até porque dizem que o Lula não permite, ao redor dele ninguém pode florescer, só ele é o cara, a esquerda não tem outros nomes. Gente, o PT só conseguiu eleger a Dilma porque era mais um poste aí do Lula. O Lula colocou ali toda a sua credibilidade
para eleger a Dilma e, quando estava preso, para poder eleger o Haddad, e aí ele não conseguiu. Então eles estão tentando criar uma liderança, mas não parece uma liderança meio artificial? O Haddad, olha para a cara dele aí, você acha que o Haddad tem esse carisma aí para ser presidente? Porque é inegável, o Lula pode ser o que ele for, mas carisma ele tem. Ele sabe dialogar com o povo. As outras questões são outras questões. A mesma coisa se aplica ao Bolsonaro, tá? Bolsonaro também é um presidente carismático, tem muita penetração aí com relação aos seus eleitores. Agora o Haddad, não sei não. Bom, então vamos lá, letrinhas pequenas para você entender aí essa pressão que o PT exerce, que o PT exerce sobre o Lula. Integrantes da cúpula do PT tentam convencer o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva pela indicação de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda, posto-chave da administração federal e cujo nome segue indefinido. O cálculo feito por deputados e senadores do partido é de que, neste cargo, Haddad pode construir um caminho para a disputa presidencial de 2026, quando Lula já disse que não vai concorrer. Então é o PT já pensando lá na frente, sabe aquela história de projeto de poder? Está no poder, não podemos sair do poder. Aliás, já disseram que tomar a eleição é diferente de ganhar, bom, mas aí já é outro assunto. Mas agora vem a grande questão. O Haddad, que já perdeu em 3 eleições majoritárias, que é avaliado por muitos paulistas como o pior prefeito de todos da história. Será que o Haddad entende de economia? Porque, galera, na boa, economia é um cargo muito importante, vai ele mexer com o nosso dinheiro, com todo o planejamento estratégico do Brasil. Será que o Haddad, ele tem aí formação e conhecimento para isso? Vamos ver num vídeo que rodam aí as redes sociais falando exatamente sobre isso. Se liga aí. Eu quero também registrar que, apesar de eu dar uns pitacos em economia de vez em quando, eu estudei 2 meses de economia. Foi para passar no exame da ANPEC. Depois eu não estudei mais, porque eu colava um pouco do Alexandre Schwartz, do Laércio Menezes para passar. Então, eu tenho 2 meses de estudo no meu escritório de advocacia, passei na ANPEC e é o que eu mais ou menos domino. Então tá aí, o que você achou desse vídeo aí? Coloca aqui nos comentários, o que você achou desse vídeo aí do próprio Haddad falando. É claro, o vídeo tá assim, um tanto quanto fora de contexto, tem só uma parte da fala dele aí. Se você procurar na internet aí, você vai achar aí o vídeo completo, mas ele fala aí textualmente que o conhecimento dele de economia é pífio. O cara estudou 2 meses para, quem sabe, talvez aí se tornar um ministro da economia que vai comandar toda a questão econômica do Brasil, tendo estudado 2 meses. E como ele disse, colando, será que ele seguiu o ditado, quem não cola não sai da escola? Esse ditado aí é antigo, esse é do meu tempo, talvez até antes. Então Haddad, segundo ele mesmo, tem um conhecimento muito pequeno sobre economia, mas está sendo cotado pelos petistas. Cara, os petistas, eles são impressionantes, eles não abrem mão do poder. Eles não podem negociar com outras lideranças até da esquerda, quem sabe aí o Ciro Gomes, para liderar uma cabeça de chapa em 2026, embora não sei se o Ciro Gomes vai querer competir mais uma eleição, mas você não tenha dúvida, o negócio do PT é ser puro sangue, é petista concorrendo à presidência e nada de fazer acordo com outros partidos, mesmo que sejam partidos também ligados à esquerda. Então vamos construir aí uma liderança, embora, segundo o próprio Haddad aí, o conhecimento dele é muito pequeno para o assunto. Interessante isso, né? O cara colava, mas aí você talvez esteja pensando assim, pô, Tobias, mas aí também isso não é critério, você não pode querer exigir que a pessoa tenha conhecimento para ser ministro. Pô, o presidente da República, o presidente eleito não tem conhecimento nenhum, não tem formação nenhuma, é formado em quê o Lula para ser presidente do Brasil? Tá, calma aí, eu sei que isso é uma questão. Muita gente tem professor aí que vota no Lula de olho fechado, embora as pessoas defendam que tenha que estudar, mas o presidente do Brasil não precisa estudar. É mais ou menos uma relação esquisita, né? Mas a grande questão é, o presidente, ele é um cargo de fato político. Ele pode ser uma pessoa com pouco conhecimento técnico. Você lembra do Bolsonaro falando assim, eu não entendo nada de economia, tá ok? Chama aí o Paulo Guedes, o posto Ipiranga. Lembra disso aí? Pegava muito mal, mas na época até soou assim como humildade, o cara não entende. Embora o Bolsonaro tenha estudado numa grande universidade, estudou aí na Academia Militar dos Agulhas Negras, se formou em uma das melhores instituições de ensino do país, estudou e fez ensino médio aí na Escola Preparatória
obrigatória de cadetes do Exército, um concurso extremamente difícil, né? O Lula já não tem basicamente nenhuma formação acadêmica. Mas o presidente ele pode ter essa deficiência técnica. Por incrível que pareça, ele até pode ter, mas o seu ministério é um cargo muito mais técnico. Um ministério bom carrega um presidente ruim. Agora vem a questão, será que o Lula vai montar um ministério técnico? Será que o Lula vai colocar as melhores cabeças, as melhores pessoas no lugar certo? Ou ele vai basicamente tentar atender os interesses políticos desse montão de partido aí que estão doidos por verbas, estão doidos por ministérios, por emendas? E aí? Coloca aqui nos comentários. Só que já tem gente também dizendo o seguinte, peraí, colocar o Haddad no Ministério como o da Economia é um ministério muito sensível, vai dar ruim pro Haddad, ele vai se queimar. Então peraí, já tem gente pensando em um novo ministério pro Fernando Haddad. Olha aí, manchete do Metrópolis, que diz assim, para 2026, aliados defendem Haddad na infraestrutura e não na Fazenda. Ah, porque na Fazenda não dá. O próprio Haddad aí já disse que não consegue, aliás, que não tem um conhecimento técnico suficiente, né, sobre economia. Imagina ser ministro. Aí vamos lá, por que infraestrutura e não economia ou fazenda? Lembrando que o ministro da infraestrutura até agora era o Tarcísio, que foi eleito aí para ser governador de São Paulo, o maior estado brasileiro, o mais rico, e ele era tido como super ministro do Bolsonaro. E nas pesquisas, adivinha, estava lá embaixo, estava em terceiro lugar, sequer passaria para o segundo turno. Ganhou o primeiro e ganhou o segundo turno. Letrinhas pequenas para você. Diz assim, aliados de Fernando Haddad passaram a defender nos bastidores, na mocó, abaixo dos panos, que o melhor para o projeto do petista de disputar a sucessão de Lula em 2026 seria ele assumir o Ministério da Infraestrutura e não da Fazenda. Mas por que será? Por que será o da infraestrutura? Olha que alegação interessante. Segundo parágrafo. A avaliação é de que a pasta da infraestrutura seria melhor para a imagem e articulação política de Haddad, ao permitir que ele rode o Brasil pelos próximos 4 anos inaugurando obra. Ah, então o negócio é cortar a faixa, é mostrar para o Brasil que ele faz, que ele é o cara que faz, que inaugura a obra, que faz hospital, ponte, viaduto, que constrói estádio superfaturado para a Copa do Mundo. E você lembra que teve Copa do Mundo no Brasil, teve Olimpíada também, e aí? Sua vida melhorou com esses grandes eventos trazidos para o Brasil aí pelo governo petista? Pô, mas isso é assunto para outra coisa. Então eles estão dizendo que o Ministério da Infraestrutura é mais tranquilo, é mais suave, até para a imagem dele de inaugurador, de fazedor. Já a economia, que se imagina, galera, o Brasil deve enfrentar uma crise violentíssima nos próximos 4 anos. Eu vou estar aqui para analisar e contar tudo para vocês. Mas eu quero saber agora a sua opinião. O que você acha aí do Haddad no Ministério da Economia, ou seja, da Fazenda, ou no Ministério da Infraestrutura? O cara que perdeu 3 eleições consecutivas, pode pedir música no Fantástico, é tido como um dos piores gestores da história da cidade de São Paulo. Você acha que ele deve ganhar aí um prêmio de consolação e levar um ministério para ele, seja qualquer um desses aí que foram citados? Coloca aqui nos comentários a sua opinião, porque ela é muito importante. E se você chegou até aqui, tá gostando desses novos vídeos do Atualizei, que vão sair todo dia ao meio-dia, fazendo a cobertura da política nacional, aí é muito simples. Aí é só você clicar aqui, ó. Clica na logo do canal, se inscreve, badala o sininho das notificações e o like, esse aí eu acho que não precisa nem pedir, né? Senta o dedo no like aí, faz com que o like cresça para que o YouTube entregue o vídeo para todo mundo, entendendo que o vídeo é relevante para todo mundo ficar atualizado e por dentro das notícias. Tamo junto? Obrigado de coração, ajude o canal aí a chegar aos 100 mil inscritos. Valeu demais por chegar até aqui. Beijão do Tobi e eu volto amanhã, 6 da manhã, com Geopolítica Internacional. Beijo do Tobi, tchau e até o próximo Atualiza aí.